Olá para você que está aqui acompanhando, começando agora esse Papo Otimista. Já é o segundo, a gente já tem o primeiro aí nas nossas plataformas digitais. Acompanhe com a gente sempre o Otimista em todas as plataformas e também agora um podcast, né? A gente está com o Papo Otimista também no ar. Já saiu o primeiro episódio, agora é o segundo episódio. A gente vai falar um pouco sobre a importância do cuidado com os idosos, né? A gente vai conversar hoje, especialmente aqui com a Etna Rocha, diretora administrativa e comercial da Home Angels no estado do Ceará. Etna, obrigada pela sua presença aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, pessoal. Obrigada. Pois é, falando sobre esse mercado, a gente tem aí, né, uma sociedade cada vez mais aumentando a sua longevidade, né? Cada vez mais as pessoas tendo qualidade de vida, ficando mais tempo, né, longevas, enfim. A gente tem um cuidado maior com a saúde, né, com o envelhecimento, com a maturidade, com a terceira idade. E o mercado também tem que estar acompanhando isso, né, Edna? Com certeza. Como é que tem sido esse movimento para vocês? Dentro do que a gente tem de vivência com a Home Angels, o cuidado, especialmente o cuidado em domicílio, ele é algo que eu percebo que é muito tratado pelas pessoas ainda como algo de subclasse, sabe? Algo que às vezes até fica misturado com a execução e atividades de serviço doméstico, por exemplo. Então, justamente para garantir esse maior conforto, essa maior segurança do público idoso que necessita de cuidados, a gente acredita que ter os profissionais qualificados, com formação voltada para a área, porque muitas vezes as pessoas que se dedicam aos cuidados, elas têm ali todo aquele carinho e a boa vontade de se dedicar a esses cuidados, mas às vezes falta o quesito técnico, que a gente acredita demais que contribui, que faz toda a diferença em um atendimento quando você recebe de um profissional qualificado, de um profissional que ele recebe o treinamento continuado através das supervisões periódicas que a gente implanta nos nossos atendimentos. Então, nesse sentido de que o mercado precisa acompanhar essa tendência que cresce do envelhecimento em casa, é necessário que esse mercado também se profissionalize, de que a gente dê a devida seriedade que o mercado precisa, que esse mercado precisa ter. E fala um pouco da história da Home Angels, né? Há quanto tempo vocês já existem e desde quando ela já funciona aqui no estado do Ceará? A Home Angels é uma rede de franquias que está espalhada por todo o Brasil, são mais de 100 unidades por todo o Brasil, e dentro do Ceará já houveram em Fortaleza outras unidades. Eu e o Herbert, que é o meu sócio, nós trouxemos mais uma unidade para Fortaleza, nós somos atualmente a única unidade credenciada realmente pela franqueadora. Então, isso significa que nós somos a única unidade de Home Angels em atividade aqui em Fortaleza, que segue os protocolos e garante o padrão de qualidade Home Angels, que já é conhecido no mercado brasileiro há mais de 15 anos. E a gente retornou às atividades aqui em Fortaleza com a nossa unidade no final de agosto de 2022. Então, a gente é recente nessa cena de voltar com a unidade, mas trazendo toda essa tradição de mais de 15 anos que a Home Angels garante através dos nossos treinamentos com a franqueadora, através da implementação do padrão de qualidade que a franqueadora espera de cada uma das unidades. E vocês funcionam aonde aqui no estado do Ceará, aqui em Fortaleza? É isso, na capital? Isso. O nosso escritório está na Rua Fonseca Lobo, na Aldeota, e a gente atende todo o público de Fortaleza e também se estende até a região metropolitana. A gente consegue atingir essas cidades que fazem parte da grande Fortaleza. Então, no caso, assim, quem entra em contato com vocês, né, para solicitar o serviço, em que momento é feito esse contato? Vocês fazem pelas redes sociais, pelo WhatsApp, enfim, como é que é feito esse primeiro contato dos clientes com vocês? O primeiro contato conosco, ele normalmente é feito através do nosso número corporativo. A gente tem presença em todas as redes sociais, mas o principal canal de comunicação que a gente tem vai ser o WhatsApp e o telefone. As famílias podem contar com esse atendimento por telefone e por WhatsApp de segunda a sexta no horário comercial e nos sábados de 8 às 12 horas. Nos domingos e feriados, para os clientes Home Angels, esse canal continua ativo, mas para aqueles que buscam saber mais informações, o orçamento, outras, tirar dúvidas, a gente faz esse atendimento dentro do horário comercial. A gente também vai trabalhar com uma dinâmica que é a de avaliação diagnóstica, que é muito importante. A avaliação diagnóstica é um momento
é a oportunidade perfeita para que o contratante conheça a equipe da Home Angels. Eu sou uma das pessoas uma das pessoas da equipe que realizam essas visitas para a gente conhecer mais, conhecer pessoalmente a pessoa assistida, a realidade do contratante. Uma das maiores diferenciais que eu vejo da gente é essa preocupação com o plano personalizado. Então, quando a gente já começa indo até lá, conhecendo, investigando e coletando da família as informações que a gente precisa para montar um plano de cuidados, um plano completamente personalizado para as necessidades desse assistido. Essa dinâmica de avaliação diagnóstica é uma visita que pode ser agendada por telefone ou pelo WhatsApp, e ela é um encontro gratuito e sem compromisso. Ele não necessariamente implica num fechamento ou algo do tipo. É realmente um momento que a gente, tanto para nós, da unidade, da equipe, de ter esse prazer de conhecer as pessoas que precisam dos nossos serviços e também para que essas pessoas possam conhecer a gente na cara a cara, que isso também faz toda a diferença nesse tipo de atendimento. Você está ali abrindo a casa de um ente querido seu, é necessário muita confiança, muita segurança, e a gente acredita que esse contato inicial é muito importante. Todos os nossos canais estão abertos sempre para que a gente faça o agendamento dessas visitas. E aí, nesse caso, assim, a quem procura por vocês? É para ter um cuidado naquele momento, tipo, eu preciso viajar, não tenho com quem deixar esse parente, essa pessoa tão querida, eu preciso ter alguém que fique com essa pessoa, ou existe um local específico que essa pessoa pode ficar também, como se fosse um hotel, enfim. Conta para a gente como é que é esse serviço que vocês disponibilizam, né? Em que momento as pessoas podem solicitar? Pronto, a nossa dinâmica de atendimento ela vai acontecer em diferentes ambientes, os principais sendo o ambiente domiciliar e o ambiente hospitalar. Toda a nossa equipe vai até o assistido, todos os nossos serviços vão até o assistido, ele não precisa se deslocar para um terceiro local para que ele possa receber os nossos serviços. A gente move toda essa rede de cuidados para dentro da casa. E isso é fundamental, a gente acredita, para garantir exatamente a qualidade no envelhecimento. Porque quando a pessoa permanece em casa, ela permanece ali na casa que ela criou os filhos dela, onde ela recebe as visitas dos netos. Às vezes, por exemplo, numa casa de repouso, você tem ali toda a equipe técnica, você tem a segurança de que você está ali ofertando para o seu ente querido o melhor cuidado que ele poderia oferecer. Mas, ainda assim, é uma quebra de rotina muito grande para essas pessoas. O público idoso é um público que exige uma sensibilidade maior dentro das suas questões. A gente precisa sempre estar exercitando essa sensibilidade, a simpatia, e, às vezes, a permanência da pessoa em casa é algo que faz toda a diferença para ela. É algo que contribui demais para essa qualidade no envelhecimento. Os nossos serviços eles podem ser acionados tanto de forma prévia, como, por exemplo, eu sei que o meu pai é idoso e ele vai fazer uma cirurgia, por exemplo, daqui a um mês, e ele vai precisar de 2 meses de cuidado pós-cirúrgico, por exemplo. A pessoa pode entrar em contato com a gente faz essa proposta comercial, justamente pensando nessas necessidades de pós-cirúrgico, ou a pessoa também pode entrar em contato com a gente precisando de atendimento de pronta emergência, olha, meu pai foi hospitalizado hoje, eu preciso saber quanto é o valor da diária, eu preciso que hoje à noite tenha alguém lá. A gente faz a checagem de disponibilidade das escalas e tenta atender o mais rápido possível. Tendo um aviso prévio de entre 6 e 8 horas, a gente consegue, no mesmo dia, iniciar um atendimento. Então, assim, a gente consegue oferecer na nossa unidade uma gama de serviços muito ampla, que consegue atingir ali as necessidades de muitas pessoas. Tanto a pessoa que já está planejando, ou a pessoa que, às vezes, está planejando uma viagem e precisa que um profissional vá com eles durante essa viagem, ou precisa deixar um ente querido precisando de cuidados durante esse momento de distanciamento, para pronto atendimento também. Então, a gente vai ter toda essa gama de diferentes serviços para diferentes perfis também. Dentro do público idoso, ele é muito diverso, assim, né? A gente vai ter as mais diversas necessidades. E não só com o público idoso a gente consegue ofertar esse serviço de pronto atendimento, esse serviço de, por exemplo, acompanhamentos em consultas, em tratamentos para pacientes oncológicos, por exemplo. Isso, às vezes, a gente se depara bastante com isso, com pessoas que são pessoas adultas, que foram saudáveis a vida inteira, mas que desenvolveram um quadro em que se tornaram pacientes oncológicos e precisam de ajuda, por exemplo, pessoas vítimas de AVC, pessoas com problemas cardíacos. A gente vai tentar ofertar esse serviço da melhor forma possível
para qualquer pessoa que, por situação temporária ou permanente, precisa de cuidados. Então, a gente consegue ser acionado tanto para pronto atendimento, como para um atendimento de planejamento também, é bem diverso. E qual a qualificação dessa equipe de vocês? Né? Assim, são enfermeiros, terapeutas ocupacionais, psicólogos, fonoaudiólogos. Quem é que faz parte desse corpo técnico, né, e clínico também da Home Angels? Perfeito. As nossas equipes, elas são, como todo o plano é personalizado, a formação da equipe também é. Para quando a gente começa um contrato, a gente abre um processo seletivo específico para a formação da equipe, daquelas necessidades, seguindo o perfil que a família indica para a gente, e também levando em consideração as necessidades do assistido. Então, como a gente tem esses diferentes perfis, a gente tanto vai trabalhar com a equipe formada por profissionais que são técnicos de enfermagem, como a gente também vai trabalhar com equipes para atendimentos de mais baixa, média complexidade. A gente tem as equipes de cuidadores. O tempo inteiro, semanalmente, a gente realiza processos seletivos para estar sempre atualizando o nosso banco de currículos, conhecendo cada vez mais os melhores profissionais na nossa área, para justamente conseguir atender essa demanda que, às vezes, surge emergencialmente. Então, dependendo de como é avaliada as necessidades do assistido ou por uma recomendação médica, a gente monta essa equipe especificamente para esse atendimento e seguindo essas ou recomendações médicas ou o que seja mais adequado para o atendimento. Às vezes, atendimentos de mais alta complexidade exigem uma equipe que tenha essa formação para além de um curso de cuidador, por exemplo. E já tem outros onde a gente tem pessoas que estão em fase mais inicial de alguma debilidade e que já tem um atendimento ali de baixa complexidade, onde a gente consegue formar uma equipe inteira de cuidadores. Então, tudo isso a gente vai levar em consideração para poder montar essa equipe especializada para aquelas necessidades. Além da gente contar com essa equipe de multiprofissionais, a gente também vai ter as equipes multidisciplinares. A gente também oferece esse tipo de serviço para pessoas que precisam de acompanhamento de fisioterapia, fonoaudiologia, nutrição. Então, a gente também vai trabalhar com esse tipo de modalidade. E aí, nesse caso, a gente, assim, né, conversando um pouquinho aqui contigo, a gente falando sobre esse trabalho da Home Angels, e aí muito se fala da humanização, né? Sim. Do carinho, do laço, né? Daquele cuidado, não só do serviço assistido, mas também da humanização em si, né, desse atendimento. E aí, acredito que tem histórias bem bacanas, que você possa contar para a gente nessa caminhada. Tem alguma que te chamou a atenção, né, algum laço que foi formado com algum cliente, alguma família, enfim, que você lembra que, caramba, que essa é a nossa missão mesmo? Sim. Eu acredito que todas as histórias que a gente cruza são muito especiais. Cada uma delas tem aquela gratificação que a gente tem para cada caso, sabe? A gente se depara muitas vezes com assistidos que já tiveram cuidadores antes, mas que quando tiveram os cuidadores anteriormente, se depararam com essa questão justamente da humanização, do carinho, do laço. Então, assim, é sempre algo que enche a gente de alegria quando a gente vai receber o feedback de uma família pessoalmente e está na hora de acabar o plantão de um cuidador e o assistido, não quero que você vá embora, fica aqui comigo. É sempre assim muito gratificante para a gente ver que justamente esse ponto da humanização ele é alcançado dentro dos atendimentos, porque foi como a gente pontuou anteriormente. O público idoso precisa de uma sensibilidade maior, existem diversos perfis de comportamento de pessoas idosas, então vai ter aquele idoso que é mais carinhoso, mais amoroso, e também vai ter aquele idoso que tem um perfil mais desafiador, que às vezes até para a própria família é muito desafiador e que precisa daquela paciência, precisa de alguém que tenha experiência com aquele perfil para justamente poder auxiliar ao máximo nesse processo de transição, né? Porque toda vida aqui, especialmente no envelhecimento, quando muda a vida do assistido e muda a vida da família também. É algo que muda toda uma dinâmica. Então, os nossos serviços, especialmente na questão da humanização, também estão muito voltados para isso, sabe? Para justamente dar esse apoio que muitas famílias precisam nesses momentos transitórios. Assim, não é fácil para nenhuma das pessoas envolvidas, nem para o assistido, nem para a família. Então, assim, é algo que é muito gratificante sempre poder fazer parte desses momentos
poder ajudar quando as pessoas mais precisam dessa ajuda. E você, Edna, fala um pouquinho sobre a sua história, assim, como é que você se encontrou junto com a Home Angels, assim, qual foi o momento que você disse, olha, eu vou trabalhar com isso aqui que é a minha missão? Eu comecei a minha vida, minha carreira profissional em outra área completamente diferente. Dentro da Home Angels, da unidade, eu estou nessa posição de diretoria comercial administrativa, então eu fico mais na parte gerencial mesmo. A parte técnica fica destinada aos nossos enfermeiros residentes, que fazem as supervisões técnicas periódicas, que dão treinamento continuado para os nossos colaboradores. Então, assim, eu fico nessa parte mais gerencial administrativa. E a minha formação é dentro das políticas públicas, de gestão de políticas públicas. Essa é a minha formação inicial. E eu trabalhei por um tempo nessa área, mas o meu sócio, o Herbert, é engraçado porque ele me conhece desde que eu nasci, porque ele é meu pai. E ele que embarcou nessa aventura da Home Angels. Ele já trabalha há um tempo com o IGC, dentro da diretoria do IGC, que é o Instituto de Gestão e Cidadania, que é uma organização social que cuida de gestão hospitalar para municípios. Então, ele já estava ali engajado nessa área da saúde, nessa área dos cuidados, e viu essa oportunidade de trazer novamente a Home Angels para as atividades aqui em Fortaleza. E, na época, coincidiu de que eu tinha acabado de sair de uma outra experiência profissional, e ele me chamou, eu me interessei, a gente viajou até Campinas para poder conhecer o pessoal da equipe da franqueadora, a gente teve esse momento de troca com eles, com franqueados que já existem há muito mais tempo do que a gente, para justamente conhecer de verdade como que é a Home Angels, e a gente ficou muito surpreendido, assim, foi uma surpresa muito, muito gratificante, muito boa, da gente ver a qualidade do padrão de atendimento que a Home Angels traz. Então, não foi uma decisão muito difícil aceitar vir fazer parte dessa aventura, fazer parte desse time, porque eu consigo enxergar com muita clareza a importância daquilo que a gente faz, da importância da nossa atuação dentro desses momentos, como a gente pontuou anteriormente, né, desse momento de ajudar as pessoas quando elas mais precisam. Pois é, e aí nessa atuação da Home Angels, assim, desse momento que você está falando, né, do encontro também com as outras franquias, com as outras unidades espalhadas pelo Brasil, existem diferenças de serviços voltados para São Paulo, digamos, é de uma forma, aqui para Fortaleza vai ser de outra. Tem diferenciais de acordo com cada região? Eu acredito que tenham as principais diferenças sejam aquelas culturais mesmo, assim, o perfil de atendimento que as pessoas esperam receber em diferentes regiões é muito diferente, assim, no sul, no sudeste, é muito diferente daqui da realidade de Nordeste que a gente tem. Eu acho que a gente tem essa questão cultural aqui, especialmente no Ceará, da coisa do humor, de ser mais descontraído, então, assim, mas são essas diferenças, assim, no padrão de atendimento é sempre o mesmo. Essa é uma linha que cruza todas as unidades, justamente porque a gente tem esse apoio da franqueadora, que está sempre ali com a gente para garantir esse padrão de atendimento, apesar dessas diferenças culturais, às vezes de personalidade que existem, né? Mas sempre buscando preservar esse padrão de qualidade. Edna, falando também sobre a questão do cuidado com o idoso, né? A gente vê aí alguns preconceitos também. Muita coisa tem mudado, né? O olhar diferenciado, humanizado, como a gente conversou antes também. Mas existem obstáculos que você identifica ainda num cuidado maior com o idoso, até da própria família pensar assim, não, mas eu não vou chamar ninguém para cuidar do meu pai, da minha mãe, do meu tio, da minha tia de mais idade, porque, digamos, é feio, enfim, né? Eu estou abandonando aquela pessoa, né? O que se tem de evolução, digamos assim, no pensar que precisa, assim, em certo momento a pessoa precisa de um cuidado melhor, assim, né? Não que da família não seja, né? Mas de que um olhar, né, técnico, diferenciado também, que possa dar uma qualidade para aquela pessoa nesse momento. Acho que é um ótimo ponto esse que você trouxe, que não é que a família não vai cuidar bem, né? Porque, às vezes, o que se impõe entre essa tarefa de cuidados é a vida, é o tempo que a pessoa não tem, às vezes, é a dedicação que ela tem ao trabalho integral, por exemplo. E cada caso é um caso, né? E as pessoas têm vidas diversas, necessidades diversas. Então, eu percebo, na questão de resistência, às vezes surge essa que vem dos familiares, de que, poxa, eu não quero abrir mão desse cuidado, de que também às vezes tem essa pressão social, né, que eu acho que também trazer o atendimento para dentro do domicílio é algo que já quebra também essa questão, porque você não está
removendo a pessoa ali da rotina dela, da casa dela, e colocando ela em um outro lugar onde ela não é vista, onde você tem que efetivamente decidir ir até lá. Então, acho que trazer o atendimento para dentro da casa, o envelhecimento em casa, já contribui bastante nesse sentido, porque aí o contratante, ele não precisa sentir que ele está abandonando o pai ou a mãe ou algum outro ente querido. Muito pelo contrário, ele está aumentando a garantia de qualidade de vida dessa pessoa, né? Porque é muito melhor você ter esses cuidados especializados do que ficar à sorte de... Porque como o público idoso é muito sensível, tanto na questão humana, emocional, como também na física. Às vezes, algo que é muito pequeno para um adulto, para um idoso, é catastrófico, assim. Então, eu acho que trazer o atendimento para dentro de casa é algo que quebra essa coisa de eu estou abandonando, estou mandando para uma casa de repouso, algo tipo, não, você está recebendo o suporte que você precisa, que a sua família precisa para garantir essa melhor qualidade de vida, esse envelhecimento com maior qualidade do seu ente querido. E a gente também vê a resistência, às vezes, por parte do idoso. Às vezes, tem idosos que... Porque é aquilo que a gente conversou anteriormente, né? É um momento de transição para todo mundo, uma transição para a família e uma transição para o idoso também. E, às vezes, a gente vê essa resistência por parte dos idosos. Mas, nesses casos, a gente exerce a nossa experiência com casos assim e também exerce a nossa empatia, a nossa sensibilidade. Então, a gente faz de tudo para que essa transição seja a mais suave possível no caso de uma resistência por parte do assistido, que, na minha avaliação, é, às vezes, mais comum do que a resistência da família. Às vezes, a resistência do idoso está nesse momento de transitório, às vezes, sentir que está perdendo sua liberdade ou sentir que está sendo, de alguma forma, está estorvando a família. Então, assim, para esses casos, a gente vai exercer a nossa experiência e vai fazer o necessário para que essa transição seja mais fácil. Então, se para atingir esse objetivo a gente precisa mudar a terminologia, por exemplo, a gente não vai chegar na nossa visita diagnóstica falando, olha, aqui é a nossa enfermeira, o nosso cuidador. A gente fala, olha, aqui é um assistente para você, para te ajudar no seu dia a dia. Então, assim, é necessário lidar com o público do idoso, independente da necessidade dele, é necessário esse jogo de cintura, essa adaptação e saber avaliar, ter justamente essa experiência anterior para avaliar da melhor forma possível e tornar essa transição a mais suave possível também. Porque tem muito também, né? Você falou da pessoa idosa que não, chega um determinado momento, muitas vezes, né, já são autossuficientes, passaram a vida inteira, né, de resolverem as suas vidas, né? E quando se vê um determinado momento da vida já não conseguindo fazer coisas que faziam corriqueiramente e acabam pensando assim, poxa, eu não quero ser esse, né? Aquele autodiagnóstico, digamos assim, dizer assim, olha, eu não quero ser um trabalho, um estorvo para minha família, eu não quero, eu não consigo aceitar, talvez, que eu estou precisando de ajuda, né? Então, como é que acredito que seja muito delicado, né? Com esse momento de vocês com eles, com a própria família, e aí precisa de toda uma capacitação específica para essa humanização. Exatamente. Né? E especialmente essa experiência, assim, porque como eu pontuei várias vezes anteriormente, é um momento de transição para a família, às vezes a família não tem experiência com esse tipo de situação. Às vezes o idoso que a pessoa convive mais é justamente esse que precisa de necessidades, que tem essas necessidades. Então, como a gente já vem carregando essa tradição e essa experiência de vários anos de Home Angels, de várias unidades irem conversando, e o suporte também traz muita dessa experiência para a gente, o suporte da franqueadora. Então, como a gente tem contato, mais experiência e mais contato com esse público, às vezes a supervisora técnica ou até mesmo um franqueado que está em posição de diretoria comercial administrativa, como já viu vários casos, consegue ali ter um olhar diferenciado e, às vezes, consegue sugerir alternativas para a família, justamente aquilo que a gente estava conversando de facilitar esse processo. Então, assim, se a gente tanto tem esse jogo de cintura com o assistido, como com a família também, porque a gente entende que é tudo muito novo. É muito novo para o idoso e é muito novo para a família também. E a gente, no que a gente consegue contribuir com essa experiência acumulada, a gente faz. A gente já está terminando aqui, já encerrando o nosso papo otimista, já te agradecendo a presença, essa conversa muito bacana que foi falar sobre cuidado, né, de quem cuidou tantas vezes por nós também. Sim. Nesse caso,
queria que você deixasse suas considerações finais, né, e falasse um pouco para quem está assistindo, acompanhando essa conversa, como faz para encontrar vocês nas redes sociais e também para saber mais informações. Perfeito, também queria agradecer vocês, queria agradecer os espectadores do Otimista. E para esse nosso fechamento, eu achei interessante que você falou quase um slogan que a gente tem, que é cuidando de quem você ama, cuidando de quem sempre cuidou de você. Então, essa eu acho que é a maior mensagem que a gente tem para passar, de que a gente está aqui para garantir, dar todo o suporte necessário e garantir que o conforto e o bem-estar do público atingido pela gente, atendido pela gente, consiga ser cada vez mais elevado nesse nível de qualidade de vida. Dentro dos nossos canais de comunicação, para saber um pouco mais sobre a nossa unidade, os nossos serviços oferecidos, as pessoas podem entrar nas nossas redes sociais, no nosso Instagram, que é @homeangelsaldeota. E a gente também vai ter o nosso canal de comunicação através do WhatsApp e por telefone, que é o mesmo número, que é o 99652-3791, onde a gente vai conseguir fazer o agendamento da visita diagnóstica. Eu aproveito o momento para convidar todos os interessados no serviço, mesmo que seja só para tirar uma dúvida ou algo do tipo, para conhecer a nossa equipe. Eu gostaria de convidar todos que se interessam nesse serviço para fazer o agendamento dessa avaliação, para a gente conseguir ter esse contato mais próximo com quem precisa dos nossos serviços. Ok, Etna, muito obrigada mais uma vez. Te agradeço muito aqui a presença e te desejo sucesso aí para vocês, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigada. Valeu. E eu agradeço a você também que esteve aqui conosco nesse Papo Otimista. E já fica aí o convite para os próximos também. Eu aguardo você, hein? Até o próximo, até já.